Olá, pessoal, advogado, advogada, estudante de direito que adquiriram este curso de prisão preventiva produzido de uma maneira especial, carinhosa e cuidadosa, zelosa pela Academia de Direito Status Libertatis, pensando na sua advocacia, pensando que o assunto da prisão preventiva é muito importante para que você adquira prestígio na sua profissão. Afinal, uma revogação de prisão preventiva, um relaxamento de prisão preventiva vai fazer com que o seu cliente e a família dele falem de você para outras pessoas, né? E isso vai te trazer clientes novos, né? E dinheiro. E também a revogação e o relaxamento da prisão preventiva, eles trazem tranquilidade para que você possa trabalhar, porque é muito melhor você trabalhar num processo no qual, né, o imputado está solto, do que num processo no qual o imputado está preso, né? Tem a tensão da família, a tensão, né, do próprio preso, obviamente. Então, o relaxamento da prisão preventiva, a revogação da prisão preventiva traz para você prestígio e tranquilidade para trabalhar. Então, é muito bom que você domine esse tema. Por isso que o curso de prisão preventiva ele é o primeiro que a Academia de Direito decidiu produzir para vocês. Então, começando o nosso curso, olha que maravilha. Vamos começar pelo começo, né? Conceito de prisão preventiva. Trouxemos aqui um conceito que não exclui os outros, né? É um conceito que eu construí aqui para que você pudesse ter uma sequência de entendimento de acordo com a aula que eu vou te dar. Então, para você assistir a aula que eu vou te dar, o curso que eu vou te dar, você parte desse conceito aqui, mas, repito, não exclui outros conceitos. Então vamos lá. Prisão preventiva é a privação da liberdade de um cidadão ocorrida antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e aplicada em razão dele, o cidadão, na visão do poder judiciário, significar certos tipos de perigo. Bom, você precisa entender que prisão preventiva trata-se de privação de liberdade. Essa é uma informação bastante básica. Prisão preventiva envolve privação de liberdade. A pessoa vai ser levada ao cárcere, a pessoa ela vai ser presa. E, dado importantíssimo, ela vai ser presa, pessoal, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, é uma pessoa que está sendo levada ao cárcere sem informação de culpa. Essa pessoa não tem contra ela uma sentença penal condenatória. Essa pessoa é inocente. Tecnicamente inocente, constitucionalmente inocente, e essa pessoa está sendo levada ao cárcere. Mas por que ela está sendo levada ao cárcere? Porque, de certa forma, ela significa um perigo. O juiz entende que essa pessoa solta, ela significa um determinado perigo. Não nos cabe agora entrar no que seriam esses perigos, tá ok? Você só precisa entender que eu estou privando alguém da liberdade antes da sentença penal condenatória, porque essa pessoa significa um certo tipo de perigo. Então, partindo dessa estrutura inicial, nós vamos aí seguir no nosso estudo. Vamos lá. Vocês perceberam que eu dei uma entonação de voz mais intensa quando eu disse que a prisão preventiva ela acontece antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para dizer para você agora que existe um conflito natural, portanto, entre a prisão preventiva e a presunção de inocência. Veja, prisão preventiva, como eu já acabei de falar, priva-se a liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E eu quero fazer aqui uma observação. Perceba que você prender uma pessoa é um indicativo claro de culpa. Você colocar uma pessoa dentro de uma cadeia, obviamente, esse ato significa, de certa forma, tratar a pessoa como culpada. Então veja,
Você está prendendo uma pessoa. Essa prisão indica para alguma coisa. Fala, poxa, peraí, tem uma pessoa sendo presa. Então, o ato da prisão, ele começa a indicar para a culpa. Ele começa a indicar para que essa pessoa não é tão inocente assim, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem tranquila. Dito isso, agora vamos ver o que fala a presunção de inocência, para a gente poder explicar o conflito que existe dela com a prisão preventiva. A presunção de inocência fala assim, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ora, a prisão preventiva prende antes da sentença penal condenatória. A presunção de inocência diz que a pessoa é considerada inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ora, tem um conflito aí inquestionável. Existe um conflito inquestionável entre a prisão preventiva e a presunção de inocência, porque você está encarcerando uma pessoa inocente. Você, de certa forma, com a prisão preventiva, você causa de uma maneira inarredável uma tensão. Uma tensão entre esses dois valores. Não tem como fugir dessa tensão. Porque uma prisão, obviamente, aponta para a não inocência. Aponta para a culpa. Até porque, nós vamos estudar lá para frente, nós vamos perceber que o requisito da prisão preventiva é indícios de materialidade e autoria. Então, se você está prendendo preventivamente uma pessoa, é porque o juiz já está achando que aquela pessoa não é inocente. E prende, né? De certa forma, violando a presunção de inocência. Então, veja como tem que ser o olhar do advogado, da advogada, do estudante de direito que está visionando a área criminal. Você tem que olhar a prisão preventiva já dessa forma. A prisão preventiva, ela é um instituto que inarredavelmente tem atrito com a presunção de inocência. Inarredavelmente. A prisão preventiva atrita com a presunção de inocência. Portanto, você como advogado, estudante de direito que quer atuar na área criminal, você tem que fiscalizar de uma maneira ferrenha Ministério Público e Poder Judiciário na utilização da prisão preventiva. Porque a prisão preventiva é praticamente a institucionalização de uma violação de direito fundamental, que é a presunção de inocência. Então, para que a prisão preventiva seja aplicada, meu amigo, tem que ter uma fundamentação estupenda, maravilhosa. Por quê? Porque, inarredavelmente, ela se choca com a presunção de inocência, tá? Seguindo aqui, né, no nosso curso, aqui nesse slide diz assim, ó, a presunção de inocência diz, não prenda antes da decisão condenatória definitiva, né? Isso diz a prisão de inocência, não prenda antes da decisão condenatória definitiva. Aí vem a prisão preventiva e diz assim, não, eu vou prender antes da decisão condenatória definitiva. Então veja, consegue visualizar melhor esse conflito? Consegue visualizar que a gente pode até dizer que a existência da prisão preventiva fere a presunção de inocência automaticamente, de uma forma que praticamente dá para dizer que não dá para elas conviverem juntas. Mas aí, né, por conta de uma tradição inquisitória do nosso processo penal, a prisão preventiva tá aí, ela existe, mas nós podemos questionar ela do ponto de vista constitucional de uma maneira tranquila, alegando a violação da prisão de inocência, tá? Beleza, a gente viu que existe esse conflito natural entre presunção de inocência e prisão preventiva, e resta a pergunta, como considerar alguém presumidamente inocente e prender essa pessoa durante a persecução penal, né? Como que eu vou, então, aplicar a prisão preventiva, sendo que existe, né, o dispositivo constitucional da presunção de inocência? Como que eu vou fazer essa equalização? Como que eu vou fazer esse combinado entre prisão preventiva e presunção de inocência que praticamente parece óleo e água, não se misturam, né? É uma pergunta que fica, né? E vamos afirmar, a convivência entre esses dois atores do processo penal somente vai poder ocorrer com o Poder Judiciário manuseando a prisão preventiva
com o máximo de parcimônia possível, certo? Então nós contextualizamos e mostramos aqui para você o conflito inevitável entre prisão preventiva e presunção de inocência e trazemos aqui essa afirmação. Só vai poder conviver presunção de inocência com prisão preventiva se o Poder Judiciário aplicar a prisão preventiva com muita parcimônia, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, né? E perguntamos como que o Poder Judiciário vai aplicar a prisão preventiva com parcimônia. Como que nós vamos fazer a verificação de que realmente o Poder Judiciário está tomando cuidado, está tendo as cautelas necessárias para aplicar a prisão preventiva. Afinal, prisão preventiva dá o choque com a presunção de inocência. Resposta para essa pergunta. O Poder Judiciário, ele, para dizer que está tomando os cuidados, as cautelas, para dizer que ele está tendo parcimônia na aplicação da prisão preventiva, ele deve observar os princípios da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela não é aplicada ao Deus dará. Ela não é aplicada como o juiz quer. Ela não é aplicada porque o promotor, a promotora quer. É aplicado porque todos os princípios da prisão preventiva, no caso concreto, eles estão satisfeitos. Então, existe a possibilidade da aplicação da prisão preventiva. Se os princípios da prisão preventiva não estiverem contemplados, não está sendo a prisão preventiva aplicada de uma maneira tranquila, de uma maneira calma e serena por parte do juiz, da juíza. Bom, o que são princípios? Vamos voltar num conceito básico aí, né, do comecinho da faculdade. Princípios são normas que regem de forma cogente uma situação jurídica. Cogente. Ou seja, são de aplicação obrigatória e não meras recomendações. Por isso, o Poder Judiciário ele tem o dever de respeitar todos os princípios da prisão preventiva. Então, pessoal, tirem da cabeça jurídica de vocês, da mente jurídica de vocês, que os princípios são meras recomendações. Princípios são umas frases bonitas, né, que o direito traz. Não. Princípios são normas, pessoal. Princípios são normas e normas cogentes, não são normas dispositivas que o Estado escolhe, principalmente em se falando de processo penal. Princípios têm aplicação cogente, observância obrigatória. Por isso, o Poder Judiciário, quando vai manusear a prisão preventiva, tem que observar os princípios da prisão preventiva, sob pena de estar aplicando de maneira equivocada esse instituto que é tão gravoso, né, para a vida do cidadão que está sendo encarcerado sem informação de culpa, né? E faço a pergunta para vocês: quais são os princípios da prisão preventiva? Esse é o assunto da próxima aula. Valeu!